Olá, quarto ano, tudo bem? Vamos falar um pouquinho de história. Se vocês quiserem, podem acompanhar na página 112. Nós vamos falar um pouquinho da cidade do Rio de Janeiro no século XIX. Tem uma ilustração aqui, ó. Tá? E aí, eu quero que vocês pensem em algumas coisas que foram acontecendo. Quando Dom Pedro, ele resolveu ficar no Brasil, o que aconteceu? O governo português em Salvador chegou uma grande quantidade de gente, de nobres, da família real, veio gente que veio fugindo de outras guerras que aconteciam na Europa naquela época, e todo mundo se acomodou em Salvador. E aí começaram alguns problemas, como alguns problemas de segurança, de moradia, eram muitas pessoas para morar, poucas casas que já haviam sido construídas, casa não se constrói tão rápido assim. Então começou alguns problemas. A cidade não tinha água, abastecimento de torneiras, tá? Tinha somente um aqueduto, que era isso aqui da foto 113, ó. Era essa água que ele tinha para abastecer toda a cidade. Então tudo tinha que ir lá buscar água, carregar, tinha alguns chafarizes, algumas bicas. E esse tipo de abastecimento ainda continuou por longos anos, tá? Então começaram alguns problemas com grandes populações. Não é nem uma grande população comparada à população de hoje, mas mesmo assim começaram alguns problemas porque aumentou a população. Tinha apenas alguns portugueses e aí de repente começou a chegar gente fugindo de guerra, começou a chegar gente de Portugal, gente de outros lugares da Europa e foi se instalando no Rio de Janeiro, que começou a ficar super povoado. Como que eram as casas naquela época? Na foto 114, nós temos aqui algumas noções de como eram as casas, tá? Aqui eu tenho africanos trabalhando, ó, negociantes, tá? Aqui eu tenho a vista de sobrados. Os sobrados, eles tinham na janela uma espécie de telinha, tá? Ela chamava gelósias. Essas gelósias era para que não se visse nada de fora para dentro. As mulheres, elas ficavam na casa e elas não podiam ser vistas. Elas ficavam geralmente fazendo serviços internos, certo? Dentro de casa, cozinhando, fazendo coisas da época, e elas não podiam ser vistas do lado de fora. Então ela tinha essa proteção, essa telinha aqui, ó. Se você olhasse do lado de fora, parece umas madeirinhas xadrez, tá? Só para vocês entenderem um pouquinho. Todo o trabalho era realizado pelos africanos, tanto no campo quanto na cidade. E aí tem uma coisa que aconteceu, eles dividiram os tipos de escravos. Prestem bem atenção, eles dividiram em escravos doméstico, de ofício, ou de ganho, tá? Doméstico era aquele escravo que fazia coisas de dentro de casa, tá? Ele fazia coisas, por exemplo, ajudava em cozinhas, ajudava com plantações, coisas de dentro de casa, tá? E os de ganho, eles eram aqueles que eles eram tipo alugados. Você alugava um escravo para fazer um serviço de marcenaria, de carpintaria, de construções, tá? Eles eram diferentes, era como se fosse para uma temporada. Você alugava um serviço para uma temporada, tá? Então tinha esses dois tipos de escravos. Aqui nessa página, vocês vão ler depois, vai falar um pouquinho melhor sobre isso. Aí, na página 116, vocês vão fazer algumas atividades. Essas aqui são bem simples, vocês vão marcar verdadeiro ou falso, tá? Agora aqui, vocês vão fazer uma coisa, vocês vão observar bem essa imagem e vão tentar identificar quem são aqui. Por exemplo, vou fazer só um com vocês, ó. O primeiro, somos escravas de ganho e vendemos produtos na rua. O dinheiro que recebemos é dividido entre nossos senhores. Estamos carregando um cesto de frutas. Vocês vão vir aqui procurar quem está carregando um cesto de fruta nessa imagem, tenta circular, tenta encontrar todo mundo, tá bom? Mais pra frente a gente vai falar mais um pouquinho sobre essa população do Rio de Janeiro, tá? Até logo!